e vamos então passar à próxima workshop. Eu sei que ele já... Obrigada. Obrigada. Sei que já está aqui conosco, mas vou apresentá-lo também, antes de vos perguntar o que é que vocês querem saber sobre fotografia. Quem nos vai falar de fotografia vai ser o José Figueira, que sempre gostou de elementos visuais, fotografia, cinema, trabalhou profissionalmente durante vários anos a editar graficamente publicações em papel e também com fotografia. De todos os elementos da fotografia, foi e continua a ser a sua paixão, a vontade e a necessidade de se expressar através do olhar. E com estas matérias, portanto, é então um fotógrafo que constrói narrativas, que também faz um jornalista, não é? Constrói narrativas e que procura recordar o nosso tempo e os seus ritmos, memorizando-os numa emulsão de luz, agora digital. Portanto, está apresentado o José Figueira, ele está aqui. Eu não estou aqui a conseguir vê-lo neste momento, mas consegues destacar o que te... É em cima, Margarida. Está aqui, Bom está dia, Margarida. aqui, está aqui. Pronto, penso que já o Estou estamos aqui. a ver. Eu, de qualquer forma, José, antes de começar, se não te importares, ia aqui também fazer uma breve um breve questionário que preparámos também para a apresentação anterior. Portanto, basicamente, iria-vos passar outra vez um Mentimeter e perguntar quais são as vossas expectativas, não é? Ou seja, o que é que estão à espera, o que é que gostariam mais de conhecer nesta workshop, ou que o José Figueira possa abordar. Portanto, ia-vos pedir então para irem outra vez ao Mentimeter. Desta vez o código é 31 88 39 72. Portanto, menti.com 31 88 39 72. E digam-nos efetivamente o que é que mais gostavam de saber, de aprender. Se calhar essas respostas já vão estar aqui no que o José Figueira tem pensado para vos comunicar. De qualquer forma, é sempre importante ouvirmos quais são as vossas expectativas. Ora, já temos duas respostas, não precisam de escrever muito, assim rapidamente, o que é que vos interessa mais na fotografia, o que é que acham que podiam melhorar. Então, o código é 31 88 39 72 em menti.com. E temos aqui já 8 respostas, podemos ir vendo. Como tirar boas fotografias com o telemóvel, profissionalmente, elementos importantes a fotografar, forma e técnica de fotografia para uma boa reportagem, como fazer a edição, é preciso uma boa câmara para tirar boas fotos, onde aplicar a foto na entrevista, como ter fotos apelativas, qual a diferença entre a AV, TV e M, ângulos onde encontrar o destaque, elementos para a notícia, elementos mais importantes a fotografar, qual é a melhor luz e a melhor técnica, técnicas para tirar boas fotografias, qualidade de ideias, portanto, estão aqui já uma série de expectativas, Figueira, portanto, a tela é tua. Muito obrigado. Obrigada. Ok, em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. Obrigado pelo convite à ABAI. Espero corresponder às vossas expectativas. Eu gostaria, se me permitem, tenho aqui um pequeno PowerPoint e gostaria de correr o PowerPoint e tentar transmitir aqui algumas noções não muito extensas, não só porque o tempo é escasso, obviamente, para responder às vossas questões, e essencialmente porque sendo esta uma área que carecia em condições normais que depois de algumas explicações nós fôssemos para a rua. Infelizmente não temos a oportunidade de pôr aqui alguns conceitos em prática, portanto eu iria, se me permitem, tentar correr o PowerPoint. Sim. E depois estaria à vossa inteira disposição para todas as questões que quisessem colocar. Portanto, eu vou abrir aqui o PowerPoint agora. Quem é que... Margarida, és tu que me permites... Podes partilhar. Como é que aqui eu na partilho seta aqui verde cá em baixo, compartilhar a tela. Ok, compartilhar a tela, muito bem, então... Ótimo,
Talvez agora pôr em formato... Penso que estão... Exato. Ok, está, Excelente, não está está? excelente. Está ótimo. Ótimo, ainda bem. Ok, obrigado. Então, vamos aqui dar fogo à peça. A primeira noção que eu gostaria de vos transmitir é o que é que consiste, em termos gerais, a fotografia. A maior parte de nós fala de fotografia, mas eu penso que é interessante perceber que a fotografia é a conjugação de duas coisas, que é a conjugação da luz com a parte do desenhar com uso ou contraste, ou seja, só existe fotografia quando existe luz, ou seja, quando nós vemos, e acho que o exemplo talvez mais simples que nós podemos aplicar é o nosso próprio olho. Quando está fechado nós não vemos, quando abrimos os nossos olhos nós vemos. Não estamos obviamente a fotografar, mas estamos a ver, estamos a desenhar dentro de nós imagens com uso e com contraste e a escrever essas imagens dentro de nós. E isto, em termos da fotografia, começou no século IX com um cientista árabe, quando se criou o princípio da câmara escura. Esta informação depois está em alguns links que eu tenho no fim do PowerPoint, para quem quiser e tiver alguma curiosidade sobre a história da fotografia. Portanto, basicamente, a fotografia é a arte ou o processo de fixar uma imagem ou uma realidade através da entrada de luz num sensor. Hoje em dia são digitais e já colocaram aqui a questão, inclusive com os telemóveis, e como vocês veem nesta ilustração, quando a fotografia começa no final do século XIX, nós tínhamos máquinas enormes em que, de facto, a entrada de luz e a fotografia era feita numa película, no filme. Depois, mais tarde, passámos às máquinas digitais, como hoje as conhecemos, e atualmente aquilo que se vê é a fotografia feita com um telemóvel, até porque hoje, em determinadas situações, a qualidade já permite fazer, inclusive, trabalhos de fotorreportagem, embora eu ainda mantenha algumas reservas. Desde já aqui uma nota, independentemente do meio que se utiliza, acho que aquilo que é mais importante, acima de tudo, é o nosso olhar e a forma como observamos aquilo que queremos e que vamos fotografar, seja de um ponto de vista recreativo, seja de um ponto de vista profissional. Para termos fotografias corretamente expostas, ou seja, fotografias, e não estou aqui a entrar na questão da estética ainda, ou da composição, estamos a falar de fotografias que sejam legíveis do ponto de vista da exposição, que tenham uma luz adequada, em que as coisas estejam corretamente expostas. Vamos falar daquilo que eu chamo a Santíssima Trindade, ou seja, é a conjugação destas três variáveis, que é a abertura, a velocidade e o ISO. E é a combinação harmoniosa destas três condições que nos permitem ter uma exposição correta. Como vocês veem aqui nesta imagem, o triângulo que está a meio representa o equilíbrio ou a conjugação harmoniosa entre estas três variáveis. Portanto, a abertura, e nós já iremos ver isto mais adiantemente, através do número F, como vocês já viram muitas vezes nas objetivas, F2, F2.8, F4, cada uma delas corresponde a uma entrada de luz. Depois temos a velocidade, que é o que resulta da abertura e do que nós determinamos, do tempo que determinamos que essa abertura ou o diafragma esteja exposto, e depois o ISO, que é a sensibilidade do sensor à luz. Basicamente, a fotografia que está ao meio foi uma fotografia que tem uma luz correta, face a todas estas variáveis. Se formos olhar para a nossa esquerda, temos uma fotografia que está escura, porque a luz que entrou foi insuficiente e, portanto, não iluminou, passa a expressão, corretamente o nosso objeto fotografado, e a fotografia ficou como bem escura, e está então subexposta. Quando deixamos entrar demasiada luz, seja por termos uma abertura muito pequena em que há muita luz, ou uma velocidade que é muito baixa, o excesso de luz provoca então uma fotografia sobreexposta, ou seja, clara. Portanto, vamos começar então aqui pela questão da abertura. Consiste na dimensão da abertura que o diafragma disponibiliza para a entrada de luz na máquina. Este diafragma está situado numa objetiva, que é a imagem que vocês veem aqui no canto superior direito, e as palhetas que vocês veem fazem parte do diafragma. Nós podemos controlar o diafragma, a abertura manualmente ou através dos controles da máquina, do programa da prioridade à abertura, e consoante nós determinamos que queremos mais luz ou menos luz, nós fechamos ou abrimos este diafragma. Vocês podem ver na imagem que está em baixo,
as diferentes aberturas do diafragma, que temos aberturas que vão desde F2.8, porventura até F16, poderão ir até mais. Basicamente, quando nós temos uma abertura com um número pequeno, o diafragma está aberto, ou seja, a relação é inversamente proporcional, ou seja, quando temos uma abertura com um número pequeno, estamos a permitir que entre muita luz. E quando entra muita luz, vamos fazer um exercício que é, por exemplo, colocar um dedo à frente do nosso olho e nós vamos dilatar a nossa pupila ao nosso diafragma e vamos ver que praticamente só conseguimos ter nítido o que está à nossa frente, que é a cabeça do dedo, e tudo o resto está desfocado. Quando nós começamos a fechar o diafragma e vamos, por exemplo, para diafragmas como F11 ou F16, nós estamos a diminuir a abertura de luz, mas simultaneamente, se fizermos o mesmo exercício e afastarmos um pouco o dedo, quando fechamos a pupila, nós conseguimos ter praticamente uma visão quase até ao infinito, no limite. Portanto, aqui vamos também necessitar de uma velocidade superior, porque estamos a limitar a quantidade de luz. Porquê? Porque isto depois tem a ver aqui com um conceito que é muito interessante, que também é muito utilizado na fotoreportagem, que se chama profundidade de campo. Ou seja, a profundidade de campo corresponde ao intervalo de distâncias no qual o objeto fotografado apresenta nitidez aceitável. O que é que isto quer dizer? Nós vemos, por exemplo, aqui na imagem que está no canto inferior esquerdo, a fotografia deste rapazinho. Se vocês verem com atenção, o rapaz está nítido, mas o que está no seu fundo está desfocado. Ou seja, nós estamos a utilizar aqui um diafragma completamente aberto, com um número F muito pequeno, mas estamos a deixar entrar o máximo de luz, porque só queremos o nosso objeto principal em foco e é este que nós queremos dar primazia. Portanto, estamos a desfocar o fundo e aqui a profundidade de campo é muito reduzida. Se nós colocarmos o nosso dedo à frente dos nossos olhos e nos focarmos só no dedo e abrimos muito a nossa pupila, nós só vamos ver a cabeça do dedo. O que está à volta está desfocado. Se nós quisermos ter uma maior profundidade de campo e, portanto, o que está atrás deste rapazinho esteja focado com maior ou menor grau de nitidez, nós vamos fechar o diafragma, como vocês estão a ver neste esquema, vamos deixar entrar menos luz e vamos ter que compensar aqui com uma velocidade maior para que essa mesma luz entre e faça uma exposição correta, ou com o ISO, mas o que vamos obter depois é uma profundidade de campo maior, ou seja, a distância do objeto principal até ao horizonte ou até ao infinito permite uma maior nitidez. Vou continuar. Depois, só queria dar aqui esta nota também. Normalmente, quando nós utilizamos este tipo de abertura com o diafragma muito aberto, em que tentamos desfocar o fundo, e isto é também muito utilizado em fotoreportagem, nós queremos colocar o foco e a tónica no nosso principal objetivo. Imaginemos que estamos a fotografar a entrevista de por exemplo, um geógrafo ou uma pessoa que está a dar uma palestra sobre o ambiente ou sobre o clima. Essa pessoa poderá ter pessoas atrás, poderá ter um enquadramento consoante o cenário onde está, mas nós vamos tentar sempre abrir o diafragma ao máximo, pondo uma abertura mais pequena, um F2.8 ou até menos, se a nossa objetiva permitir, porque nós queremos dar só primazia a essa pessoa. Imaginemos que vamos fazer um trabalho de campo em que nós temos uma zona de praia em que está subejamente pejada de detritos, de plásticos, de lixo. Nós temos aqui a opção de pegar na fotografia e colocar a nitidez até ao infinito, como? Fechando o diafragma, como vocês estão a ver aqui já do lado direito, e nós queremos mostrar uma larga porção do areal, onde de facto existe toda uma quantidade enorme de plásticos e através transformando toda essa paisagem, fazendo com que a nitidez seja aplicada a toda essa paisagem, nós conseguimos demonstrar a vastidão dessa poluição ou desses detritos, por assim dizer. Temos aqui depois o segundo fator, ou a segunda variável, que é também fundamental, que é a velocidade, e que corresponde ao tempo que o obturador fica aberto para que a luz entre através da objetiva no sensor. A imagem que vocês têm aqui do vosso lado direito é o obturador, e
o que estão a ver aqui dentro do quadrado, deste quadrado dentro da mancha preta, são as cortinas do obturador. São estas cortinas que se abrem para deixar entrar a luz e que nós podemos determinar a velocidade com que o fazemos. E essa velocidade é medida em frações de segundo. Por exemplo, uma velocidade alta congela o movimento, que é aquilo que nós utilizamos muitas vezes para fotografar desporto, porque nós queremos o atleta, especialmente em alta competição, queremos fixar, congelar o movimento do atleta, ou uma velocidade baixa, quando queremos transmitir uma sensação de movimento. Vamos imaginar, por exemplo, que estamos à mesma numa praia e queremos fotografar uma gaivota em voo, então vamos utilizar uma velocidade alta para congelar o voo da ave. Se nós quisermos transmitir essa sensação de movimento, todos vocês já viram fotografias de arrastamento, ou chamado panning, nós vamos baixar a velocidade. Obviamente, se tivermos a máquina num programa automático, a máquina automaticamente vai fazer essas compensações. E imaginemos a mesma gaivota, nós queremos criar um efeito artístico, por hipótese, e então baixamos a velocidade, sempre com um foco na ave, e vão reparar que as asas da gaivota deixam de estar nítidas e recortadas e começam a ter, como vocês podem ver cá em baixo no canto superior, no canto inferior direito, essa imagem já não está tão nítida, já criamos aqui um efeito artístico, mas que também pode ser interessante às vezes em termos de criatividade, inclusive no âmbito da fotoreportagem. Depois temos aqui a conjugação destas duas variáveis, que é fundamental, que é a velocidade versus a abertura, e estas duas terão que funcionar em harmonia para termos a exposição correta. Como volto a frisar aqui na fotografia do meio, eu normalmente trabalho dou prioridade à abertura na máquina, portanto eu defino a prioridade e depois a máquina faz-me os cálculos automaticamente em termos da velocidade. Já vos vou falar da questão do ISO, mas por hipótese aqui eu determinei uma abertura de F4, ou seja, um diafragma mais aberto, onde eu quero que aquilo que esteja no primeiro plano fique nítido, o meu enfoque foi esta garrafa e tentei desfocar o fundo, porque a mensagem que eu queria passar era de facto só aqui na garrafa, embora quisesse transmitir a localização da mesma, mas não nítida até ao infinito, porque isso iria desviar a atenção não só da garrafa, mas também para todo o local, neste caso a praia onde ela estava localizada. Se formos aqui para a fotografia da esquerda que está subexposta, como vos disse, porquê? Porque neste caso, utilizando a mesma abertura, eu imprimi uma velocidade superior no obturador. Ao imprimir uma velocidade superior, quer dizer que o obturador esteve aberto menos tempo do que necessário e que me entrou menos luz do que aquela que seria necessária para expor corretamente a imagem, daí ela ter ficado escura. Na imagem da direita, fiz exatamente o oposto. A abertura é sempre a mesma, mas eu baixei a velocidade do obturador, ou seja, o que é que acontece? O obturador esteve aberto mais tempo e, consequentemente, entrou luz mais tempo do que aquilo que seria o suposto, criando então este excesso de luminosidade. Isto para vos dizer que realmente a combinação destas variáveis é fundamental para ter uma exposição correta. Depois temos aqui a terceira variável, que se chama ISO, que é a sensibilidade do sensor à luz que nós definimos. E que pode ser definida manualmente, que é aquilo que eu normalmente faço, ou então através de programas automáticos. E aqui temos que jogar aqui com as variâncias do ISO. Como vocês podem ver na imagem inferior, o ISO pode ir desde valores extraordinariamente baixos de 50 até valores muito altos, que normalmente são utilizados no caso da fotoreportagem para captar imagens em ambientes com pouquíssima reduzida ou até, diria, nenhuma luminosidade, porque hoje em dia, felizmente, a tecnologia já nos permite fazer isso, quer com as máquinas, quer com as objetivas. Mas temos aqui, isto não há almoços grátis, portanto, o que é que acontece? Quando nós trabalhamos com um ISO menor na casa dos ISO 50, 100, 200, eventualmente 400, nós obtemos imagens mais nítidas. Ou seja, há um menor ruído, há uma maior sensibilidade à luz, há uma maior definição, mas temos que ter boas condições de luminosidade para que isso aconteça. Portanto, quando nós baixamos o ISO, normalmente
conseguimos aqui imagens muito limpas do ponto de vista cromático, do ponto de vista do ruído. Como vocês veem, à medida que nós aumentamos o ISO, vamos começando a ter ruído. Aquilo que nós chamávamos antigamente, quando utilizávamos filme, grão. Pode ser utilizado para efeitos artísticos, que é muito interessante, mas normalmente em fotoreportagem nós queremos imagens nítidas e queremos imagens com o menor nível de ruído possível. No entanto, e agora há aqui uma pequena contradição, eu, por norma, ao longo dos anos, deixei de usar o flash em fotoreportagem na maior parte das situações. Hoje em dia, a qualidade dos sensores permite-nos muitas vezes fazer fotografias em ambientes com reduzida quantidade de luz, mas sempre com a noção que vamos ter que subir o ISO para obter essa imagem. O flash, sendo uma luz artificial, muitas vezes acaba por não utilizar corretamente, mas mesmo corretamente acaba por nos deturpar o ambiente de luz onde nós trabalhamos. Em fotoreportagem, por norma, nós gostamos de ter um ambiente o mais perto possível da realidade em termos de imagem. Portanto, o que é que fazemos muitas vezes? Normalmente com uma boa objetiva e com um bom sensor, nós subimos o ISO. Normalmente as fotos utilizadas em fotoreportagem nestas questões não são fotos artísticas, não são fotos para serem impressas em grandes dimensões, são fotos para ilustrar um artigo ou uma peça, cada vez mais hoje em dia então em suportes digitais, e portanto o que nos interessa é captar aquela imagem e fazer aquela peça. Portanto, nessas condições, e não há que ter medo disso, temos obviamente que conhecer o equipamento, não há que ter medo de subir o ISO, independentemente disso gerar mais grão ou mais ruído. E conseguindo assim uma imagem que é muito perto da realidade em termos de cor, em termos de luz, e fazer então o nosso trabalho. Portanto, voltamos aqui à Santíssima Trindade, são estas as três variáveis que devem ser conjugadas harmoniosamente para nós conseguirmos aqui uma exposição correta. Recapitulando muito rapidamente, temos aqui na primeira linha a abertura, em que começamos com um número muito pequeno, portanto temos uma abertura com um F pequeno, mas de facto o diafragma está aberto ao máximo, e então o que é que nós temos? A nossa profundidade de campo é muito reduzida, vai ficar no objeto que está focado, como vocês podem ver aqui, por exemplo, no F1.4, e vamos desfocar o fundo. Isto é quando nós queremos colocar a tónica só nesse objeto. Isto é muito utilizado, por exemplo, em retrato, às vezes na fotoreportagem, como vos disse, quando nós imaginemos que temos X pessoas e queremos que o nosso foco é só uma delas, portanto, nós tentamos abrir a abertura ao máximo para que a imagem seja canalizada para esse alvo e que tudo o resto seja secundário ou terciário, portanto não cause ruído. E depois vamos fazendo a escala até ao sentido oposto, vamos ver aqui, por exemplo, um F16, em que nós já temos a pessoa nítida e já temos, neste caso, as montanhas atrás também com recorte. Ou seja, como vocês veem, o diafragma já fechou, nós vamos deixar entrar muito menos luz na objetiva e no sensor, portanto vamos ter que compensar com uma velocidade superior, eventualmente até com um ISO superior, e aí vamos ter grão, vamos ter ruído, não há almoços grátis. Portanto, aí muitas vezes o ideal, quando a luz não é suficiente, é até utilizar um tripé. Se queremos fazer este tipo de fotografia em que queremos nitidez desde o nosso alvo, por assim dizer, até ao infinito, e é aquilo que muitas vezes é utilizado em fotografia de paisagem. E depois temos que conjugar isto, obviamente, com as velocidades. Por norma, como vos disse, eu trabalho com prioridade à abertura, sou eu que defino a abertura que quero, porque quero controlar a minha profundidade de campo e deixo que a máquina me defina a velocidade em função da abertura que eu determino. Por norma, tento utilizar sempre os ISOs mais baixos que consigo, justamente para evitar ruído, se bem que não há, como vos disse, de ter medo de subir o ISO, quando nós, de facto, muito especialmente em fotoreportagem, nós precisamos ou queremos obter uma determinada imagem. Ainda antes de voltarmos ao ISO, vamos ver aqui a questão da velocidade. Como vos disse, quando nós utilizamos uma velocidade elevada, o nosso objetivo é congelar o movimento, é congelar o nosso alvo. Quando nós queremos criar alguns efeitos mais artísticos ou de arrastamento,
nós baixamos a velocidade e então conseguimos ter a imagem, não está completamente nítida, está de facto em arrastamento. Nós podemos também, quando ganhamos alguma experiência, trabalhar com as duas variáveis manualmente, porque às vezes chegamos a alguns cenários e percebemos, por exemplo, que a pessoa que vamos fotografar está vestida, está com roupa muito escura e atrás, por exemplo, temos um cenário muito claro. O fotómetro da máquina, por muito que se foque no nosso alvo, que é um alvo mais escuro, vai ser influenciado pela luminosidade do cenário, que é muito claro. Portanto, o que é que vai acontecer? Como nós temos um excesso de luz por parte do cenário, por assim dizer, ele vai baixar a velocidade e vai escurecer a pessoa. Nestas situações, e vocês vão chegar lá com a experiência, nós vamos compensar manualmente através da velocidade. Portanto, vamos baixar a velocidade para tentar que o nosso alvo, neste caso a pessoa, fique corretamente exposto, ou pelo menos mais claro. Vocês vão, se alguém já fotografou neve, uma das coisas que nota é que se confiar integralmente na máquina e no fotómetro da máquina, e vai reparar que a neve muitas vezes nas fotografias fica com um tom cinzento, quando na verdade a neve não é cinzenta, é branca. O que é que acontece? O fotómetro está a ler excesso de luz. Como está a ler excesso de luz, ele vai compensar aumentando a velocidade para entrar menos luz. E, portanto, ele vai subexpor a fotografia, vai escurecer a fotografia. E aqui nós temos duas hipóteses. Ou, manualmente, baixamos a velocidade para que entre mais luz e, de facto, a neve seja branca, como nós a estamos a ver, ou então utilizamos a função de compensação da exposição da máquina e dizemos à máquina que nós queremos que a fotografia seja mais clara. E há situações em que depois, na prática, vocês vão se aperceber disso e vão fazer essa compensação através da compensação da exposição na máquina ou manualmente quando ganharem esses conhecimentos, essa destreza e essa própria leitura quando chegarem a um ambiente de fotorreportagem. Gostaria de vos deixar a nota relativamente à velocidade, que há um standard a partir do qual nós devemos ter algum cuidado para que as fotografias não saiam tremidas, que é a velocidade de 1/60. Normalmente esta é a velocidade, a que eu chamo a velocidade de risco, ou seja, quando nós fotografamos e temos uma máquina nas mãos, por norma nós sentimos que estamos firmes, que nós seguramos com firmeza a máquina. E por vezes sentimos confiantes, não queremos aumentar o ISO à falta de luz, e então começamos a baixar a velocidade, para um 30, para um 15, para um 8. A partir de 1/60 aves de segundo, nós entramos na zona em que a fotografia corre riscos de sair tremida. Esta é a nossa baliza de segurança em termos de velocidade. Se vocês se sentirem confiantes, avancem. Muitas vezes, por exemplo, fazer fotografias de pessoas abaixo desta velocidade, corre-se o risco de a fotografia não ficar corretamente focada ou de ficar aquilo que se chama na gíria tremida. Portanto, este é o limiar de segurança, por assim dizer. No caso concreto das pessoas, é preferível às vezes aumentar o ISO ou então subir um bocadinho a velocidade, porque de facto convém que, especialmente quando são rostos, e nós por norma, quando fotografamos pessoas, regra de ouro, o foco é sempre nos olhos, e é o nosso objetivo sempre dignificar a pessoa que estamos, ou as pessoas que estamos a fotografar, salvo por critérios artísticos ou criativos. Portanto, é bom que as fotografias que nós fazemos de pessoas fiquem nítidas. E, portanto, aumentamos a velocidade ou aumentamos o ISO. Não esquecendo, 1/60 é o limiar de segurança a partir do qual corremos o risco das fotografias começarem a ficar tremidas. No caso do ISO, como vos disse também, por norma tentamos trabalhar com os ISOs mais baixos para garantir a maior qualidade de luz, de imagem, de contraste, de recorte, de nitidez. Não podemos ter medo de subir o ISO, muitas vezes em situações de reportagem, não utilizando o flash, subimos o ISO. Para quem, por exemplo, fizer astrofotografia, normalmente utilizamos ISOs já elevados na casa dos 1600 para cima, justamente para captar a luz noturna, e mesmo assim utilizamos velocidades muito baixas,
porque de facto aí há uma sensibilidade maior à falta de luz. Nas outras situações, por norma, tentaremos sempre trabalhar com o ISO mais baixo, mas tendem atenção aqui a estas regras. Depois, a nível da composição, nós temos uma regra básica que se chama a regra dos terços, em que nós dividimos a nossa frame, ou a nossa área, o espaço onde vamos inserir a imagem, em 9 quadrículas. E aqui utilizamos a regra dos terços. Como vocês podem ver nas imagens, nós temos aqui várias linhas que se interceptam. Os pontos-chave de qualquer composição fotográfica, pelo menos nesta fase inicial, são os pontos onde estas linhas se interceptam e onde estão estas 4 bolinhas. É aqui que se transmite dinamismo, força e que se faz a composição da fotografia. Se vocês olharem para esta fotografia, vemos que temos aqui um vulto que está do lado direito e que ocupa 2 pontos de interseção. Se vocês olharem, há aqui um certo dinamismo, porque os 2 terços do lado esquerdo estão livres e nós acabamos por olhar para a fotografia da esquerda para a direita e vemos aqui sempre alguma dinâmica. Por norma e numa fase inicial, não se colocam pessoas ao meio das fotografias, a não ser em situações excepcionais de retrato ou similares. Por norma, vamos evitar sempre colocar os nossos objetos fotografados no centro daquilo que é o nosso, do que é o nosso quadro, por assim dizer, sempre utilizando estes 4 pontos de interseção. Portanto, como vos disse aqui, é colocar os olhos das pessoas nos superiores da regra dos terços, utilizar os pontos complementares para o equilíbrio da fotografia. Por exemplo, nós vemos aqui na fotografia do monge, por exemplo, o ponto principal, que é o rosto do monge, que está do lado esquerdo, ocupa os 2 pontos de interseção do lado esquerdo, e portanto há aqui uma ideia de dinâmica, de movimento, até porque vem atrás, supostamente são outros monges. Portanto aqui também foi utilizado um número F pequeno, portanto uma abertura grande para muita luz, com uma profundidade de campo muito reduzida, porque só se quis dar o enfoque ao monge, desfocando o que está lá atrás. Na fotografia de cima, colocou-se a tónica no indivíduo que está sentado, mais uma vez, na interseção das linhas, num ponto de interseção das linhas, em que se quis dar aqui a tónica ao indivíduo, mais o seu automóvel e depois o contexto. Ele é o ponto principal e tem como ponto secundário a viatura. Mais uma vez, ambos estão colocados dentro dos pontos de interseção. Vamos ver aqui na fotografia que está no canto superior direito também, a rapariga que aqui está, também está colocada em 2 pontos de interseção. No ponto de interseção superior direito está o seu rosto, os seus olhos, e depois há aqui também uma ideia de dinâmica, porque se vocês repararem, este edifício também corre da esquerda para a direita. Portanto, há aqui uma sensação de observação. Depois temos aqui uma fotografia de uma paisagem, onde vocês veem que as palmeiras, que são também aqui pontos de interesse e de composição da imagem, também estão colocadas aqui nos pontos de interseção, em que é dado, como se diz aqui, primazia às linhas horizontais, alinhando, neste caso, a linha superior ou inferior com o horizonte. Se nós tivermos quando fotografamos muitas vezes paisagem, se tivermos um céu impactante, um céu interessante, vamos dar primazia ao céu e vamos tentar fazer com que ele ocupe os 2 terços superiores da imagem. Se for o inverso, se a paisagem for mais interessante e o céu menos interessante, vamos fazer com que a paisagem ocupe o terço do meio e o terço inferior. Muitas vezes em fotoreportagem, um exemplo, temos às vezes pessoas sentadas a uma mesa a discursar, a fazer a sua palestra, e nós, por norma, colocamos o rosto da pessoa, por exemplo, onde está o monge, e deixamos a parte da mesa para o terço inferior. Porventura, isto às vezes acontece, pode haver situações em que a mesa per si também é um elemento com alguma atratividade estética ou visual, e então nós podemos fotografar esse todo e colocar a mesa e a totalidade a ocupar a linha inferior. Isto depois vai, muitas vezes,
daquilo que eventualmente nos pode chamar a atenção. Mas estas são as regras básicas da composição, observando sempre que os nossos elementos devem ser colocados nestes 4 pontos de intersecção, não na totalidade, mas obviamente naquilo que for mais interessante. Eu gostava de vos deixar esta nota relativamente aqui a uma cadeira. Vocês poderão dizer que este indivíduo já enlouqueceu por aquilo que vos vou dizer, mas o que eu vos quero transmitir é isto. Eu não sei se já olharam para uma cadeira sem ser para uma cadeira como um objeto onde nós nos sentamos. E a ideia que eu vos quero transmitir é que qualquer objeto, qualquer coisa, todos nós podemos ser vistos de perspectivas completamente diferentes. Portanto, se vocês olharem para uma cadeira, imaginem, ponham uma cadeira no meio de uma sala vazia e tenham uma janela por onde possa entrar a luz e gerar sombra para a cadeira. E peguem na cadeira e deitem a cadeira. E observem a cadeira e observem a forma como a forma da cadeira é a mesma, mas a sua posição mudou. Consequentemente, a sua sombra também mudou. Virem a cadeira ao contrário. Observem os ângulos, observem as sombras. Arranjem uma outra cadeira e ponham-se em cima da cadeira e olhem para a cadeira inicial. Vão reparar que ganham uma perspectiva completamente nova. Deitem-se no chão e olhem para a cadeira de baixo para cima. E vão ver que a cadeira é a mesma, mas é diferente. O que eu vos quero dizer é que há muita forma de olhar para um objeto e há muita forma de desconstruir e voltar a construir o nosso olhar. E isto aplica-se também à fotoreportagem. Se vocês virem muitas fotografias que são publicadas para mim em 2 jornais de referência a nível nacional, que são o Público e o Expresso, e eu acho que são muito boas escolas visuais, vocês vão ver muitas fotografias em que há perspectiva, apesar de haver planos comuns à fotoreportagem, mas em que há perspectivas diferentes, em que há enquadramentos diferentes, inclusive até com objetos ou com que estão no cenário. Portanto, muitas vezes até se criam ali molduras ou cria-se uma perspectiva diferente. E isto para vos dizer que tentem sempre olhar para as coisas para além daquilo que elas são. E o exemplo que eu costumo dar é a cadeira. Pensem muitas vezes, quando vamos fazer um trabalho de fotoreportagem, nós por norma temos a tendência de olhar para o nosso mundo à altura dos nossos olhos. Isso é uma perspectiva egoísta. O mundo não se reduz à altura dos nossos olhos. Pelo contrário, o mundo é muito mais do que isso. Imaginemos que estamos num anfiteatro e nós estamos a fazer um trabalho de fotoreportagem, temos uma mesa com os palestrantes e temos o público sentado nas cadeiras na audiência. O que é comum fazer muitas vezes é pomos a máquina à frente dos nossos olhos e fotografamos, ok? Então, e se experimentarem ir, por exemplo, para a ponta que era um grande plano de todo o auditório das pessoas, e ir para a última fila e tentar colocar-se em cima de uma cadeira ou de um banco e fazer um plano picado sobre toda a audiência e sobre a mesa. E vocês vão ver que a vossa própria perspectiva do espaço é diferente. Imagina, por exemplo, ir para a boca de cena e ver as pessoas que estão na audiência, até de baixo para cima, e às vezes captam-se pormenores engraçados, ganha-se aqui uma escala diferente. O que eu vos estou a querer dizer é não se prendam à perspectiva de olhar à altura dos vossos olhos. Procurem novas abordagens. Agora, estas são as regras básicas, outras haverá. É muito pouco tempo e o ideal seria depois de facto ir para a rua e começar a construir e depois desconstruir isto. Portanto, mais uma vez aqui também o que é que vos quero transmitir. Pergunto-vos se conhecem as regras, acredito que muitos de vocês pensem que sim, e a questão é, já as praticaram até à exaustão no sentido de as dominarem, no sentido disto vos ser inato, vocês olharem para um local, para uma pessoa que está a falar, para aquilo que vão fazer e automaticamente, sem pensar muito, vocês saberem o que é que vão fotografar e como é que vão fotografar? Lá chegados? Muito bem, ótimo. Agora, vamos desconstruir, vamos ser criativos, quebrem as regras, procurem abordagens novas. E esta nota também gostaria de vos deixar, só existem limites porque nós impomos esses limites a nós próprios. Portanto, em fotoreportagem também se pode ser criativo.
Eu deixar-vos agora também aqui algumas dicas práticas que fui aprendendo ao longo dos anos em que estive na fotoreportagem, e que vou partilhar convosco. Acho que é muito importante informarem-se e estudarem previamente o tema que pretendam, para o qual vos foi atribuída a missão de fotografar. Nunca é demais saber, portanto, não devem ir nunca porque é giro, porque eu gosto de fotografar. Não, vocês vão fotografar um tema, vocês têm um objetivo. Estudem, procurem saber o mais possível sobre esse tema. Quanto mais vocês souberem, mais receptivos estão a olhar para o tema de maneira diferente e, consequentemente, a obter imagens enriquecedoras e diferentes. Se envolver pessoas, tentem saber quem são, o que fazem, qual a sua missão e contexto no âmbito do vosso trabalho. Porquê? Porque vocês vão ter que as fotografar. Nem todas as pessoas são receptivas a ser fotografadas. Muitas vezes as pessoas, apesar de nós hoje andarmos todos os dias com um telemóvel a tirar selfies e a tirar fotografias a tudo e mais alguma coisa, mas se calhar, se começarmos a tirar fotografias a outras pessoas, até porque há aqui questões de privacidade e direito à imagem, as pessoas poderão não gostar. Portanto, quando vamos fotografar pessoas, tentem perceber realmente quem são, o que fazem, qual a sua missão. Tentem conversar com elas, porque as pessoas poderão não gostar de ser fotografadas, poderão, assim serão mais empáticos, fazem o vosso trabalho e enriquecem o vosso trabalho. Estudem também o local onde o trabalho vai decorrer. Às vezes o local pode ser no exterior, pode ser no interior. Tentem perceber quais são as características do local, até para vocês próprios se posicionarem da melhor maneira possível. Articulam-se previamente com os restantes elementos da equipa de reportagem. A Vera tinha referido esta questão nem por acaso e é fundamental. Ao longo dos anos em que fiz fotoreportagem, na esmagadora maioria das situações ia sempre acompanhado por um jornalista. E, portanto, nós fazíamos todo o nosso trabalho prévio. Eu recolhia os elementos e nós dissecávamos o tema antes de irmos fazer o nosso trabalho. E articulávamos aqui um procedimento, até porque deve haver aqui coordenação entre os vários membros da equipa de reportagem, deve haver articulação e devem colaborar. Tentem criar um storyboard mental que vos ajude a ter um fio condutor. Qual é o objetivo do meu trabalho? Onde e como vai ser publicado? Quais os pontos de interesse? O que devo destacar? Como abordar as pessoas? Onde e como as devo fotografar? Falem com as pessoas, expliquem a vossa missão e, acima de tudo, dignifiquem-nas. Porque ao fazerem, estão também a dignificar o vosso trabalho através das vossas fotografias. Tentem criar este storyboard, tentem perceber aquilo que vão fazer e como é que o querem ou como é que o desejam fazer e como é que isso se enquadra no âmbito da vossa missão. Sejam cordiais, é fundamental. Se vos solicitarem fotografias e as puderem facultar posteriormente, anotem os contactos e enviem as fotografias. Não enviem fotografias em bruto, por favor. Sejam criteriosos na seleção e na edição das mesmas. Num trabalho de fotoreportagem, e felizmente hoje com digital, imaginamos que estamos a fotografar a assinatura de um protocolo. Dou-vos um exemplo, quando fotografamos um aperto de mãos, e todos vocês já ouviram, vimos um matraquear do obturador, nós fazemos 5, 6, 7, 8, 9, 10 fotografias de rajada. Uma das razões é muito simples, queremos que as pessoas fiquem bem na fotografia. Nem todas as pessoas pestanejam ao mesmo tempo. Portanto, nessas 10 fotografias há de haver uma em que elas estão todas de olhos abertos e com sorte estão com expressões agradáveis. E podemos ter 8 fotografias em que uma está com o olho fechado, a outra a seguir está com os olhos fechados e a outra está com os olhos fechados e uma delas está com uma expressão terrível. É péssimo, é péssimo. E acreditem que não ficamos satisfeitos. Portanto, fotografem e quando enviarem as fotografias ou até mesmo para os vossos trabalhos, não publiquem em bruto, sejam seletivos na vossa seleção e na edição das mesmas. Qualidade, qualidade, qualidade. Acho que isto é fundamental em tudo. 4 a 6 fotografias boas são perfeitamente suficientes para construir uma narrativa. Façam muitas fotografias, façam o que têm que fazer, muitas delas até para servir para memória futura e para arquivo. Para uma boa narrativa, 4 a 6 fotografias é perfeitamente suficiente. Procurem fazer fotografias na vertical com potenciais capas de publicação. Tenham sempre isto em mente.
muitas vezes até para a internet, para outras publicações. A fotografia na vertical é uma outra forma de vocês treinarem e criarem o vosso olhar. Não sejam preguiçosos, quem sabe podem vir a trabalhar nesta área, não se inibam de fotografar, novos registros, até se sentirem confortáveis, e há de haver um dia que vocês vão encontrar a vossa linha visual, a vossa linha estética, isso vai-vos ser inato. Observem, sempre. Tenham um plano B. Não funciona o plano A nem o B, acontece. Há uma expressão em inglês que eu não vou agora aqui dizer, mas acontece frequentemente. Portanto, adaptem-se. Inovem, inventem, subam para cima da cadeira, deixam, metam-se no chão, façam 30 por uma linha. Às vezes as coisas não correm como nós planeamos, muitas vezes. Adaptem-se, não desistam. Gostaria só de terminar com esta frase que a mim me é cara: em tudo existe beleza, mas nem todos aveia. Portanto, observem, as coisas estão lá e vocês muitas vezes vão ter que ter paciência para andar à volta delas, na fotoreportagem também. Obrigado pela vossa atenção e agora podem passar a disparar. Vou-vos deixar depois também aqui alguns links úteis. Estão aqui os meus contactos. Alguma coisa, por favor, estejam à vontade. Posso não responder no dia, mas obviamente não vos deixarei sem resposta. E por aqui me fico e agora estou à vossa disposição. Muito obrigada, obrigada José Figueira. Para essa, Margarida. Está aqui uma questão que penso que tinha sido colocada inicialmente: qual a diferença entre AV, TV e M? E se vai ter acesso à apresentação? Penso que sim, não é? Podes depois vou-vos facultar a apresentação, claro que sim. Nós iremos também partilhar um vídeo, portanto irá estar no nosso YouTube e depois enviaremos para todos esses links. Ok. Então, a diferença... O AV, o TV e o M, se não me falha a memória, são prioridade à abertura, prioridade à velocidade e manual nas máquinas Canon. Penso que quem me está a fazer esta pergunta tem uma máquina Canon. Porquê? Porque o A significa abertura, o M significa manual e o V significa velocidade, ou muitas vezes também é representado pela letra S de speed em inglês. Portanto, os vários fabricantes, apesar de muita coisa estar normalizada, em algumas coisas ainda têm as suas próprias nomenclaturas. E se eu não estou em erro, na Canon, TA é a prioridade à abertura, TV é a prioridade à velocidade e o M é manual. E, portanto, aí quando colocamos a máquina no modo M, nós controlamos manualmente todas as funções, abertura, velocidade, ISO e por aí fora. Ok, há aqui uma outra pergunta, não sei se está respondido, mas se não, podem abrir o microfone e esclarecer. A câmara é importante para uma boa fotografia, José? É uma pergunta muito interessante. Eu acho que depois de tudo o que disseste... Uma boa câmara não faz um bom fotógrafo. Exatamente. Acho que, acima de tudo, o que faz um bom fotógrafo é o olhar. Se queremos falar de tecnologia, hoje em dia tiram-se fotografias muito boas com telemóveis. E não é por telemóvel ter uma boa câmera, porque a qualidade das câmaras dos telemóveis, especialmente das lentes e essencialmente da dimensão dos sensores, ainda não tem a qualidade que tem o sensor de uma máquina fotográfica. Mas o que conta é, de facto, o olhar. E talvez mais importante para quem que uma boa câmara é ter uma boa objetiva. É ter uma objetiva que tenha qualidade óptica, que permita trabalhar com números Fs muito baixos, portanto com aberturas grandes, e que permita um bom recorte. Mais até às vezes do que o sensor da câmera. E volto a dizer, o olhar é fundamental. Mais perguntas? Está aqui uma pergunta sobre a máquina, exato. Para a utilização da tríade, o melhor é o M. Então, o M, como vos disse, é um modo manual. Isso é quando quem está a fotografar se sente perfeitamente confortável e conhece ou domina esta Santíssima Trindade. Eu, como vos disse em fotoreportagem, utilizava essencialmente o modo de prioridade à abertura. Eu definia a abertura que queria, portanto, o que é que eu queria focar no primeiro plano e o que é que eu queria desfocar no segundo plano. Por norma, trabalhava com aberturas entre f2.8
e F4, ou seja, muitas vezes em fotoreportagem, imaginemos mais uma vez o exemplo de uma pessoa, eu crio o rosto daquela pessoa completamente focado e nítido, e volto a repetir, quando fotografamos pessoas, inclusive animais também, o foco é nos olhos, nos olhos, nos olhos. E, portanto, utilizava um F reduzido, uma abertura grande, para entrar muita luz com uma profundidade de campo reduzida. O que é que acontece? Ao definir a prioridade da abertura, a máquina automaticamente define o parâmetro da velocidade. Eu definia igualmente o ISO, ou seja, por norma, como vos disse, entrava a trabalhar com o ISO o mais baixo possível para ter a melhor qualidade de imagem possível. Muitas vezes, em situações em que a uso é reduzido, subia ao ISO e mantinha a prioridade da abertura. Portanto, vocês podem fazer outra coisa, vou-vos dar o exemplo contrário, que é quem fotografa desporto. Muitas vezes o que se escolhe é a prioridade à velocidade. Portanto, como eu quero conjugar um momento, eu defino, por exemplo, uma velocidade de 1 por 4000. E a máquina, a partir daí, pode-me definir a abertura e pode-me definir o ISO. Se eu quiser ser mais preciosista, estou a fotografar desporto, eu defino a velocidade, mais uma vez 1 por 4000, defino a abertura porque quero só o foco no meu desportista e a máquina define-me o ISO. E vai oscilando consoante a combinação destas variáveis. Acho que será interessante começarem por experimentar a prioridade à abertura, e aí vocês vão controlando a profundidade de campo e não se preocupam tanto com a velocidade, tentando sempre manter o ISO o mais baixo possível. Vão experimentando também e tendo a sensibilidade do que é a profundidade de campo, do que é que vocês retiram dali, como é que isso funciona, e depois mais tarde podem baralhar e voltar a dar utilizando o modo manual. Atenção, com o modo manual, em fotoreportagem, vocês não têm tempo para fazer compensações na altura. Portanto, é assim, em fotoreportagem, eu estou a falar e aquilo já aconteceu. Portanto, nada de distrações, porque senão vocês não perdem uma fotografia que pode ser muito interessante, ou um momento que pode ser muito interessante. Em fotoreportagem, sugiro prioridade à abertura, peço desculpa, vão definindo o ISO, vão vendo as imagens e a máquina controla-vos a velocidade. Quando vocês tiverem tempo, não tiverem que fazer um trabalho que é imediato, experimentem o modo manual. Tentem fazer fotografias mais claras ou mais escuras, subexpostas ou subexpostas. E vão começar a ter outra sensibilidade para a coisa. Não sei se respondi a esta. Sim, entretanto, estamos quase a aproximar-nos no fim. Eu ia partilhando aqui um link para pedir às pessoas, podem então dar a vossa opinião ou deixar aqui um feedback para o José Figueira sobre o que é que gostaram mais. Entretanto, tens aqui mais, enquanto respondem, já agora é o menti.com 31 88 39 72. Okay. E tem também o link, se quiserem certificado de presença nesta sessão. E perguntam aqui sobre marcas e também uma pergunta pessoal, se sempre tiveste interesse pela fotografia, se quiseres comentar estas duas. Posso. Sim, muito rapidamente. Relativamente às marcas, não aconselho nenhuma. Hoje em dia é tudo bom. A tecnologia evoluiu, especialmente nos últimos anos, de uma forma muito, muito, muito boa. É assim, o conselho, a nota que vos deixo, não, o conselho é esta. Quando vocês compram uma máquina de uma determinada máquina, uma máquina de uma determinada marca, e objetivas, e se vocês têm um interesse de crescer e depois à medida que o bichinho vai crescendo e vocês vão criando mais objetivas, porque há N formas, há N tipo de fotografia, e vão necessitar de objetivas diferentes, seja aquela objetiva, por exemplo, ao desporto, ou para a vida selvagem, ou uma objetiva macro para as coisas infinitamente pequenas, ou uma lente luminosa para fotoreportagem, ou uma grande angular para fotografia de paisagem e arquitetura. Vocês vão casar com a marca. E, portanto, é um investimento que tem que ser sempre visto a médio e longo prazo. Hoje em dia, o que há no mercado é bom. Dos principais fabricantes de marcas é bom. O que eu vos digo é, se tiverem que optar entre uma máquina com um sensor full frame ou um sensor APS, que tem sensivelmente menos 1/3 de área, se puderem, é mais caro, vão para um sensor full frame.
porque a sua dimensão superior permite uma maior entrada de luz e permite sempre um maior brilho e qualidade nas imagens. Se não puderem, hoje em dia também há, as várias marcas também têm os ditos sensores APS-C, que também são igualmente bons. Os sensores full frame são sempre melhores, até inclusive a nível do ruído. Mas isso é uma questão que parte muito da vossa bolsa. Portanto, não aconselho aqui nenhuma marca em específico. O que há hoje no mercado, para mim, os quatro principais fabricantes são bons. Nikon, Canon, Sony e Fuji. E qualquer um deles tem coisas fabulosas. Volto a dizer, depende de vocês. É o vosso olhar. Quando comprarem, aquilo tem botões, experimentem-nos, façam, aconteçam, explorem o equipamento ao limite. Não é o equipamento que vos domina, são vocês que têm que dominar o equipamento. Sempre tive interesse pela fotografia, sim. Especialmente porque sempre gostei de desenho e de imagem, e mais tarde virem para a fotografia. E há de ser até enquanto andar cá. Quando partir, não sei, portanto gostaria de levar a máquina fotográfica, não sei se consigo, ou que se vê. Depois mando umas imagens. Aqui uma pergunta técnica, na tua opinião, quantas fotos devem integrar uma reportagem? 4 a 6. Não, isso é uma fotoreportagem. Eu penso que estão aqui a querer falar de reportagem escrita, portanto um artigo. Nesse caso será muito menos, não é? Portanto... Sim, 1, 2, 3, talvez o máximo. Uma fotoreportagem, 4 a 6. Sim, né? Há uma coisa que eu acho que eu não vos disse, mas que acho que é fundamental e que têm sempre, ou devem sempre preocupar, é fazer a foto. De todas as fotos que fizerem num trabalho de reportagem, num trabalho de paisagem, de arquitetura, seja o que for, a foto é aquela foto que, por exemplo, num trabalho de fotoreportagem, abre o arquivo. É a chamada, é aquilo que conduz o olhar, é aquilo que ilustra a palavra escrita. Essa é fundamental e vocês têm que pensar nisso. Eventualmente, para quem trabalha, por exemplo, em jornais, pode ser inclusive a foto de capa do jornal, ou foto de capa de um boletim municipal, por exemplo, ou de uma revista. 4 a 6 fotos para a fotoreportagem, para o artigo 1 a 2, não sejam preguiçosos, procurem abordagens diferentes, mas preocupem-se em fazer a foto. E antes de ir para a fotoreportagem, para o trabalho, para o campo, façam o vosso storyboard. Tentem idealizar mentalmente essa foto. Às vezes as situações trocam-nos as voltas, mas tenham já isso sempre em mente, a foto. Muito obrigada, José. Não sei se há mais questões. Entretanto, eu ia voltar a pedir, que ainda está aberto, já temos 14 respostas, já vamos ver, para continuarem a responder a ementi.com 31 88 39 72. Eu queria só fazer um breve resumo, se me permites, porque acho que foi muito interessante, do meu ponto de vista, claro, e queria só sublinhar duas coisas muito importantes que disseste. Por um lado, que fotografia é a luz, e portanto, e tudo o que falaste sobre a luz, e por outro lado, a importância do ângulo e do enquadramento e depois do ângulo, não é? Ser diferente, tentar outras perspectivas. Por exemplo, nunca fotografar uma criança sem nos baixarmos até ela, não é? Portanto, numa criança nunca fotografar de cima para baixo e outras coisas que exemplificaste. E por fim, ia-te perguntar, relativamente à questão do direito à imagem, o que é que podias falar sobre isso, ou se devemos pedir, por exemplo, a quem fotografamos a autorização de publicar as fotos, se costumas fazer isso, portanto, como é que eles devem lidar com esta situação dos direitos? Não é uma situação linear, Margarida, não é uma situação linear. Aqui eu acho que o exemplo mais patente disso é uma modalidade da fotografia que há uns anos começou a ganhar muita expressão, que é a chamada fotografia de rua, ou street photography. Ou seja, muitas vezes fotografam-se pessoas de uma forma muito natural, muito espontânea na rua. Muitas vezes as pessoas não sabem, não dão conta que estão a ser fotografadas e assim é que se consegue essa fotografia. Ponto 1. Antes das questões legais, façam o que fizerem, falando ou não falando com as pessoas, tentem sempre dignificar as pessoas que fotografam. Mesmo na rua, seja o mais perfeito anónimo, o mais perfeito estranho. Tentem sempre que a fotografia que vocês fazem
seja lisonjeira, seja elogiosa para essa pessoa, mesmo sendo completamente espontânea ou feita no momento. Eu tenho situações em que na rua fotografo situações, fotografo pessoas porque me chamam a atenção ou porque as tento enquadrar. Por norma, tento que as pessoas, o rosto das pessoas não seja visível, portanto, tento dar a sugestão da pessoa ali. Utilizo muito isso em fotografia de arquitetura e fotografia de paisagem, até para dar uma sensação de escala, de dimensão, mas muitas vezes tento que o rosto das pessoas não esteja lá. Outras vezes não me inibo. E muitas vezes acontece que a pessoa topa e eu ponho um sorriso, porque não devemos ser hostis e até porque nunca sabemos com quem é que estamos a lidar, e muitas vezes eu tomo a iniciativa de ir abordar a pessoa. E mostro-lhe a fotografia e digo, olha, fotografei assim neste contexto, por isto e por isto. Está aqui, e se a pessoa não levantar objeções, eu digo, vou publicar mais cedo ou mais tarde. Se a pessoa levantar objeções e tem todo o direito a fazê-lo, porque é um cidadão anónimo, portanto, tem todo o direito à sua privacidade e ao resguardo da sua imagem, eu elimino a fotografia, esqueço a situação e sigo para outra. Muitas vezes em fotoreportagem as pessoas que ali estão, até porque estão num contexto específico, e tanto sabem e têm a noção que vai ser feita uma reportagem fotográfica. Mais uma vez volto a repetir, dignifiquem as pessoas. Às vezes há expressões engraçadas, em que as pessoas estão, como aconteceu em situações da ABAI, nos seminários, nos congressos, em que as pessoas estão a ver a documentação do seminário, e às vezes há expressões engraçadas em que estão a partilhar com os colegas que estão ao lado. Não se inibam de fotografar. Isso é o lisonjeiro. Além de ser um trabalho de fotoreportagem, também mostra que as pessoas estão contentes. Portanto, assim, é óbvio que tem que haver fotografias com desagrado, com tristeza, porque há no que está a acontecer na Europa com a imigração, muitas vezes mostra isso, infelizmente. Ninguém vai perguntar a essas pessoas se querem ser fotografadas, estamos a fazer um trabalho de fotoreportagem. Mas, na medida do possível, tentem sempre dignificar as pessoas. E em muitas situações, expliquem-lhes também, porque as pessoas acabam por se mostrar interessadas, o que é que vão tentar fazer? E obtêm, além de serem empáticos, obtêm a colaboração da pessoa. Por norma, a minha experiência tem-me dito isso. Não se inibam, porque depois há aqui outra coisa, tentem ser invisíveis, tentem não ser invasivos, falem quando entenderem que tenham que falar, expliquem às pessoas, tragam-nas para dentro do vosso trabalho, mas depois vocês têm ou devem tentar ser invisíveis. Não sei se é um paradoxo, mas funciona. Obrigada, José. Eu, para já penso que não há mais questões, íamos se calhar ver aqui o que é que ficou, se quiseres depois ainda comentar, o que é que gostaram mais, o conhecimento, as dicas, a experiência, esclarecedor, o método da Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade ficou no ouvido, gostou muito da explicação sobre isso, da profundidade de campo, manusear corretamente a câmara, da parte da velocidade, da motivação para clicar, bastante útil. Gostei de aprender a importância da imagem numa reportagem, número ideal de imagens, dignificar as pessoas e olhar é fundamental. Penso que terminamos muito bem assim. Se quiseres dar aqui a última palavra final antes de fecharmos, portanto fica o encerramento contigo, José. Obrigado, Margarida. Volto ao início. Obrigado a todos. Obrigado à Associação Bandeira Azul pelo convite. Foi e continua a ser muito bom poder colaborar convosco. Para os jovens repórteres, para o ambiente, mais do que nunca, e com o período que nós estamos a atravessar com as alterações climáticas, acho que vocês têm um papel cada vez mais preponderante de alerta e de sensibilização para estas matérias. E muitas vezes isso começa connosco e com aqueles que nos rodeiam. Em termos de fotografia, não se limitem, explorem a vossa criatividade, deixem a vossa sensibilidade à solta. É fundamental que dominem a técnica, mas não deixem que a técnica vos domine a vós. Olhem, observem e fotografem. E muitas das coisas aprendem-se no terreno, na prática. Estes são conceitos básicos. A seguir, desconstruam-nos e sigam o vosso caminho. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, José. Obrigado. E obrigada
Obrigada a todos Obrigado, os Margarida. presentes. Obrigado a todos. Pronto, para os restantes, para os presentes e participantes, relembrar que à tarde temos mais 2 sessões e que são bem-vindos. Vai ser sobre vídeo e sobre podcast. E até lá, um bom almoço e obrigado pela vossa presença.